Jesus totalmente entregue, Jesus totalmente no meio do seu povo. É isto, pois, que nós celebramos. A Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus, não é para Ele ir para longe de nós, mas é pelo contrário, é para nos abrir as portas do paraíso e nos ajudar, caminhando conosco, para que nós também possamos alcançar a vida em Deus, a vida eterna. Peçamos ao Senhor a graça, essa graça que no finalzinho do Evangelho de hoje vai nos mostrar que aconteceu com os discípulos de Jesus. Que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos nessas 2 semanas, principalmente no Evangelho segundo São João, São João tem a preocupação de mostrar em detalhes, em riqueza de detalhes, os sinais. O sinal da presença do ressuscitado. E nós vimos tudo o que vai acontecendo após a ressurreição, o encontro com os discípulos, Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, os vários momentos em que Jesus se encontra com seus discípulos, se apresenta a eles. E hoje nós ouvimos o Evangelho segundo São Lucas, que de uma certa forma vai então resumir tudo isso que nós ouvimos nesses últimos dias, demonstrando estes encontros, melhor dizendo, de Jesus com seus discípulos, ainda sem saber muito bem, sem compreender muito bem o que havia acontecido, com certeza com muito medo, com certeza com muita falta de compreensão, sem compreender muita coisa o que estava acontecendo. Mas ali, diante de seus olhos, estava Jesus, verdadeiramente ressuscitado. Vai dizer Jesus: dai-me alguma coisa para comer. Olha, toca na minha mão, toca no meu coração, toca aqui do meu lado, sou eu mesmo, estou vivo e ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemo-nos conduzir sempre pela santa palavra de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele também abra a nossa inteligência, principalmente o nosso coração, para acolher a sua palavra, para acolher a sua presença. Ele está no meio de nós. Hoje pela manhã, nós participávamos de um encontro lá na nossa comunidade, e em um dos momentos a irmã que estava fazendo o encontro virtualmente, ela dizia assim: parece que tem pessoas que ficam procurando Deus lá nas alturas. E ela fazia, então, entre aspas, pelo contrário, nós encontramos Deus nas funduras. Nós encontramos Deus aqui, nós encontramos Deus no meio de nós, porque foi para isso que Ele ressuscitou, para estar conosco até o fim dos tempos. É isso que Ele nos prometeu, e é isso que Ele cumpre, porque assim verdadeiramente é a verdade, e assim é a sua santa palavra. Vendo tudo isso, nós podemos compreender então como que o encontro pessoal com Jesus deve nos transformar. E vejam lá na primeira leitura que nós ouvimos na liturgia de hoje. Aquele mesmo Pedro que por medo, por receio, por tantos outros motivos, chegou até mesmo a negar Jesus, tempos antes da sua crucificação, por 3 vezes, como o próprio Jesus lhe havia anunciado. Hoje nós encontramos nos Atos dos Apóstolos este Pedro que agora revertido desta coragem, desse fervor, ele vai então anunciar a ressurreição de Jesus. E ele vai então denunciar aqueles que injustamente condenaram Jesus, sem medo, sem preocupação com o que iria acontecer com ele. Porque, meu irmão, minha irmã, quando nós nos deixamos encontrar com Jesus, quando nós permitimos que Jesus entre também na nossa vida e seja a única razão do nosso ser, verdadeiramente o que nós fazemos é anunciá-lo, com força, com coragem, com nosso testemunho. É esta força, é esta coragem, então,
que faz de Pedro este homem que agora vai então anunciar com toda a força, e anunciando a partir da palavra de Deus, vai dizer: Pedro, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, ou seja, o Deus que sempre esteve conosco, ressuscitou Jesus Cristo. É de Jesus que os profetas falavam, os salmos, é tudo, é por Ele, é com Ele, é nele que tudo foi criado. É Jesus a plenitude da revelação do Pai. Vai nos dizer em outra passagem do Evangelho: quem viu Jesus, quem conhece Jesus, viu e conhece o Pai, porque Ele veio do Pai. É, pois, meus irmãos e minhas irmãs, também essas atitudes que nós devemos pedir ao Senhor nesses tempos que celebramos as alegrias pascais. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta dor que muitas vezes assola o nosso coração, a nossa vida, a nossa humanidade, mas tendo a certeza de que o Senhor caminha conosco e contando com a sua graça, contando com a sua presença que é verdadeira, preocupando-nos cada vez mais com aquilo que nós professamos, para que a nossa fé não seja somente uma fé da boca para fora. Olha o que nós ouvimos na segunda leitura da primeira carta de São João. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, preste atenção que forte, meu irmão, minha irmã, vai dizer a palavra de Deus: este é mentiroso. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que sou cristão católico, se eu digo que eu tenho o Senhor como centro da minha vida e não cumpro os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Mas ao contrário, aquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que procura viver segundo o coração de Deus, segundo aquilo que o Senhor espera e deseja de nós. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso encontro com Jesus, por meio da sua santa palavra, por meio da sua santa Eucaristia, no dia a dia, nas coisas que nós vamos realizando, em tudo aquilo que o Senhor vai nos permitindo realizar em nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos, onde nós estivermos, que seja também sinal da presença do Senhor. E assim como Jesus vai se apresentar a seus discípulos, e a primeira coisa que diz, ele diz: olha, a paz esteja convosco. Onde Jesus se faz presente, onde nós permitimos que Jesus se faz presente, a paz reina, a paz se faz presente. Peçamos ao Senhor que também nós possamos abrir a nossa inteligência e o nosso coração, e que as nossas atitudes sejam também assim como a atitude de Pedro. Depois do nosso encontro com o Senhor, depois de ouvirmos a sua santa palavra, procuremos viver sempre aquilo que ela nos orienta, sem medo, com força, pois o Senhor caminha conosco.